E é no nome de Jesus, ó Deus, que nós já te oramos pela tua palavra que será trazida agora ao nosso coração. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de ouvir mais uma vez a tua santa e bendita palavra. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Pastor Jorge estará trazendo, a mensagem do Senhor ao nosso coração. Então, que estejamos atentos a esta palavra, que é especial para cada um de nós. Então, vamos aproveitar. Deus te abençoe, amém, queridos? Graças a Deus. Noite de bênçãos, amém? Eu creio assim. Amém, amados? Quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, Cris, por favor. Eu tenho falado aqui já há alguns dias sobre caminhando com Deus, uma caminhada com Deus, usando basicamente o livro de Êxodo. A gente vai continuar, pode deixar. Mas hoje eu senti no coração de conversar com vocês sobre um trecho da palavra. Não vou me alongar, tem um tempo razoável, Prometo que eu não vou me estender, mas conversar com você um pouquinho. Êxodo capítulo 4, estou com Êxodo na cabeça. Filipenses capítulo 4, o verso de número 7, Cris. Põe ele, por favor, minha querida. Se você tiver uma Bíblia perto da sua mão e você também que está em casa, pode abrir um exemplar da palavra de Deus para nós meditarmos juntos. Filipenses capítulo 4, nós vamos usar como base o verso de número 7. Amém? É o que a gente vai usar como base, depois vamos falar em outros versículos. Amém? Que diz assim, você achou aí? Se não achou, pode acompanhar no projetor, que é mais ou menos a mesma coisa. Graças a Deus. Está bem parecida com a minha, que diz assim. Prestem atenção, queridos. Amém? Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Repita comigo, coração. E a vossa mente. Repita comigo, mente. Graças a Deus. Em Cristo Jesus. A irmã Júlia já orou por mim, mas agora eu quero orar por você. Você que está aqui, você que está em casa, para que o Senhor traga a sua mente cativa ao que vai ser falado aqui nessa noite. Para que você saia daqui entendendo o que Deus tem para mim e para você. Amém? Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez entregar nas tuas mãos esse momento. Ó Deus amado, e te pedir que o Senhor tome agora cada mente dos meus amados que estão aqui no santuário, dos meus amados que estão nos acompanhando pela transmissão, aqueles que assistirão posteriormente esse culto, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ministra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já tem falado comigo, fala mais um pouquinho nessa noite e fala ao coração dos teus filhos. É o que nós choramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, queridos. Amados, eu vou colocar um tema nessa mensagem só para você se identificar, tá? Algo que Deus falou assim, bem particular no meu coração, hoje de tarde. Mantendo em paz o coração e a mente. Legal, né? Acho que é o grande alvo, o grande propósito, da maioria das pessoas, Paz. E paz para o coração e paz para a mente. Porque o versículo diz isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. E na minha tradução ainda diz assim, guardará o vosso coração. Aí, na tradução que está no projetor não tem a expressão vosso, tá? O vosso coração e a vossa mente. E aí você, obviamente, pode usar a primeira pessoa do singular e dizer o meu coração e a minha mente. Tá bom, queridos? Porque eu aprendo algumas coisas aqui com Paulo que são sensacionais. E eu gosto dessa epístola de Paulo aos Filipenses por alguns motivos, Mas a gente percebe, queridos, que Paulo, ele tinha um carinho muito grande com os filipenses por alguns motivos. Entre eles, é que os filipenses, obviamente, Paulo foi um instrumento, digamos assim, que Deus usou para levar o evangelho até os filipenses, e eles abraçaram verdadeiramente a fé, abraçaram verdadeiramente o evangelho e davam bom testemunho. Isso alegrava o coração de Paulo, tanto que Paulo falava isso. Me alegro todas as vezes que me lembro de vós, porque eles davam testemunho, eles viviam verdadeiramente o evangelho. E não só por isso, mas também porque os filipenses foram assim, digamos, muito companheiros de Paulo, principalmente nos momentos difíceis que Paulo passou,
E quando Paulo esteve preso, eles ajudaram, auxiliaram. Inclusive, segundo alguns estudiosos, essa carta aos Filipenses, Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. E um dos motivos que o levou a escrever essa carta foi um presente que ele recebeu dos filipenses, né, que os estudiosos não entram em detalhes sobre o que seria esse presente, mas segundo pesquisa, segundo os eruditos, são, digamos assim, são possibilidades, né, são conjecturas. Ele recebeu um presente e esse presente o incentivou ainda mais a escrever essa carta aos Filipenses. E a gente percebe que Paulo, ele põe muita alegria nessa carta, ele põe muito amor nessa carta, porque era o sentimento que ele tinha ali para com os filipenses. Até porque os filipenses também, muitas vezes, ajudaram Paulo até mesmo financeiramente. Não uma vez só, não, mas a Bíblia nos diz que algumas vezes os filipenses abençoaram Paulo, mandando ofertas para ajudar a manter o ministério de Paulo. Então, por esses e outros motivos, Paulo tinha um carinho todo especial com essa galera lá de Filipenses. E ele nos traz aqui algumas lições maravilhosas, lendo alguns versículos aqui, a gente vai no tempo que a gente tem, conversar um pouquinho aqui sobre alguns versículos, que a gente pode aprender aqui algumas coisas que podem nos ensinar e que podem, digamos assim, nos ajudar a mantermos em paz tanto a nossa mente quanto o nosso coração. Eu vou pedir a Cris, ela vai colocando ali alguns versículos, eu quero que você acompanhe junto comigo. Pode botar o capítulo 4, verso 1, Cris, por favor. Olha só o que diz ali. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. Está um pouquinho diferente, mas a mesma coisa, tá, queridos? Diz mais, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo. Eu acho legal aqui que ele diz assim, firmes no Senhor. Mais ou menos como está aí na tradução, no projetor. Permaneçam firmes. Aí aqui eu vejo o primeiro conselho de Paulo, a primeira orientação de Paulo para os filipenses, que é essencial, importante e muito válido para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos permanecer firmes. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A tendência, pelo menos deveria ser, né? Nem sempre é assim, lamentavelmente, né? Mas a tendência é que à medida em que o tempo vai passando, nós deveríamos nos tornar cada vez mais o quê? Mais firmes. Você concorda comigo? À medida que o tempo vai passando, até porque, queridos, a firmeza, ela é adquirida de duas formas. Primeira delas, através do fortalecimento das nossas raízes. À medida que o tempo vai passando, nós vamos criando raízes e você pode até usar, obviamente, o exemplo de uma árvore, não é assim? À medida que o tempo vai passando, a árvore vai crescendo e quando você vê uma árvore, né, obviamente você só vê o que está em cima da terra. Mas pode ter certeza que, assim como está para cima, também está para baixo. Inclusive, há quem diga que uma palmeira, a raiz da palmeira, ela é mais profunda do que a sua própria altura. E é isso que faz com que ela envergue, mas não quebre, segundo os botânicos que falam isso aí, né, queridos? Então, amados, por que a palmeira resiste? Porque ela tem uma raiz firme, uma raiz profunda, uma raiz sólida. Mas para que a palmeira conseguisse alcançar, atingir raízes profundas, levou o quê? Levou tempo. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, na minha vida e na sua vida, deveria também ser assim. À medida que o tempo vai passando, nós vamos aprofundando as nossas raízes no Evangelho, e uma vez que as nossas raízes vão se aprofundando, a nossa firmeza deve ir o quê? Proporcionalmente aumentando. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Mas, sejam sinceros, queridos, é assim que acontece? Muitas vezes nós vemos pessoas que a impressão que a gente tem é nitidamente o oposto. A impressão é que a pessoa, conforme o tempo vai passando, ao invés dessa pessoa se firmar, ela vai meio que enfraquecendo, ela vai meio que desanimando. E é por isso, queridos, que eu preciso dizer isso para os irmãos, isso me incomoda. Isso incomodava também o apóstolo Paulo, isso incomodava Jesus. Depois eu vou te dar referências bíblicas para isso, né? É por isso que eu fico incomodado quando eu vejo alguns crentes, anos no Evangelho, mas que ainda hoje se comporta como se fosse um menino. Qual é a leitura que você faz disso? A impressão nítida é que esse camarada, apesar do tempo, não desenvolveu as suas raízes. E aí não tem o quê? Não tem firmeza. Qualquer ventinho, qualquer probleminha, qualquer
me perdoe a expressão sem querer menosprezar, mas qualquer dificuldadezinha, esse camarada se escandaliza, se abala, desanima, abandona a fé, deixa de vir à igreja. Quantos a gente não conhece assim? Quantos hoje já não caminham mais conosco? Não é assim, queridos? Por quê? Porque não estavam com as suas raízes o quê? Aprofundadas. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha querida, você que está me vendo aqui no santuário, você que está me acompanhando pela transmissão também. Você precisa aprofundar as suas raízes. Sabe por quê, queridos? Não é palavra de maldição, não, é de alerta. Porque todos nós, querendo ou não, em algum momento da nossa vida, vamos ter que enfrentar os vendavais. Momentos na minha vida e na tua vida que o vento vai soprar e vai soprar forte. E é por isso que de vez em quando nós vemos algumas árvores que elas cedem. Porque não tinham as suas raízes devidamente o que, igreja? Fortalecidas. Você está conseguindo compreender? Pastor, o senhor falou que o senhor ia falar de duas coisas que podem nos ajudar, né? A ter firmeza. A primeira delas é você ter uma raiz profunda. A segunda delas, para que você seja firme. Isso aí vai depender em qual terreno você está edificado. Em qual terreno você está plantado. Em qual terreno você está alicerçado. É por isso que a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, se não estou enganado, né? Jesus disse o quê? Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, será comparado ao homem prudente, que levantou, construiu, edificou a sua casa onde, igreja? Na rocha. E aí a Bíblia usa essa expressão. E veio o vento, transbordaram os rios, veio a chuva, e deram com ímpeto, com força contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada onde? Na rocha. Mas o interessante é que depois ele segue com o discurso e ele dá o exemplo contrário. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato, imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, sopraram os rios, encheram os rios, transbordaram, veio a chuva e deu com ímpeto contra aquela casa que caiu, e foi grande a sua ruína, porque fora edificada onde, igreja? Na areia. Você está conseguindo acompanhar? E esses vendavais, essas tempestades, elas vêm sobre a vida de todos nós, queridos. E se não estivermos com as nossas raízes fortalecidas, fincadas, se não estivermos alicerçados na pedra, na rocha que é Jesus, corremos o risco de acontecer o que com a minha casa e com a sua? Desabar. É isso que eu aprendo. Por isso que esse primeiro conselho de Paulo é importante. Nós precisamos estar firmes. Verso 4, Cris, por favor. Você precisa estar firme. Você precisa estar com as suas raízes fincadas, fortalecido na rocha. Amém, igreja? Agora olha só o que diz o verso 4. Alegrai-vos, na minha tradução está bem parecida com essa, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meu querido, minha querida que está me olhando aqui, você que está me assistindo pela transmissão, não permita que nada tire do seu coração a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu acho legal, queridos, porque naquela tradução que está ali no projetor, bem parecida com a minha, ele diz assim, alegrai-vos sempre. A Bíblia é sensacional. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos, quando ele usa essa expressão, alegrai-vos sempre? A Bíblia está dizendo para mim e para você que a nossa alegria, ela tem que ser uma alegria constante. Você está conseguindo compreender? Mas, pastor, a gente não está sempre alegre. É claro. Você perdeu o emprego. Alguém fica alegre depois de perder o emprego? Em raríssimas exceções, né? Alguém fica alegre com um filho em casa doente? Alguém fica alegre quando está doente, quando está passando por dificuldade, por luta? Ninguém fica alegre. Alguém fica alegre quando perde um ente querido? Ninguém fica. Não é assim, queridos? Então, o que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você que todos nós passamos por momentos, por períodos, por fases de tristeza. Todos nós. Quem é o nosso maior parâmetro na Bíblia? Quem é? Quem deve ser? Jesus, sim ou não? Jesus teve momentos de tristeza? Sim ou não, igreja? Jesus teve momentos que ele chorou? Sim ou não?
Sim, pelo menos 2 momentos que a Bíblia nos relata. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou de tristeza, porque ele amava Lázaro. Quando Jesus estava olhando para Jerusalém, orando por Jerusalém, e falava: Jerusalém, eu quisera juntar-te como a galinha junta os pintinhos embaixo das asas. A Bíblia diz que enquanto falava essas palavras, Jesus chorou. E ali ele chorou de tristeza. Pouco antes de ser crucificado no jardim de Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus, o suor de Jesus, tamanha foi a angústia de Jesus naquele momento, que a Bíblia diz que o suor dele se transformou em sangue. E ele orando, ele falou ao Pai: a minha alma está terrivelmente angustiada. Ali, obviamente, porque ninguém fica angustiado alegre. A angústia traz consigo o quê? Tristeza. Inclusive, há quem diga que a angústia é uma tristeza intensa. Então, Jesus também passou por momentos de tristeza. Então, se Jesus passou, eu e você também passaremos. Agora, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte para você: que você não pode permitir que esses momentos de tristeza, que esses períodos de tristeza sobreponham, superem a alegria do Senhor que está em você. É isso que eu aprendo. O que o profeta Abacuque fala? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado nos currais, ou seja, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: ainda que dê tudo errado, ainda que as coisas não saiam como eu gostaria que saíssem, ainda que as coisas não estejam acontecendo como eu esperava que elas acontecessem. Final do versículo ele diz o quê? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Quando ele diz aqui, olha, alegrai-vos sempre, é constante. Agora olha só que coisa legal, ele diz assim: alegrai-vos sempre no seu time preferido. É assim que está escrito aí? Não. Alegrai-vos sempre na sua conta bancária. É isso que está escrito? Alegrai-vos sempre nos seus amigos. É isso que está dizendo ali? Tudo isso é bom, tudo isso traz alegria. Quando o seu time ganha é bênção. Ter amigos ao redor é legal. Ter um cascalhozinho na conta é muito bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha querida. Isso pode até te trazer uma certa alegria, só que tem um probleminha. Essa alegria é temporal, essa alegria é passageira, essa alegria é efêmera. E a alegria que Jesus nos proporciona, queridos, e aí eu quero voltar ao que eu falei no começo. Essa alegria permanece, mesmo nos momentos de tristeza. Aleluia, isso é sensacional. Não deixa, meu amado, minha querida, nada tirar de você essa alegria. Sabe o que eu me preocupo? Eu não me preocupo quando eu vejo crentes passando por momentos de tristeza, porque isso é normal. Nós somos humanos. Eu me preocupo sim quando eu vejo crentes constantemente tristes. Aí eu entendo que alguma coisa está errada. Você está conseguindo compreender? Então aprenda isso nessa noite. Não permita que nada tire de você a alegria do Senhor. Vamos seguir aqui, queridos, em nome de Jesus. Cris, põe o verso 5, por favor. Ele diz assim no verso 5. Na minha tradução diz mais ou menos assim, parecida com essa: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A palavra moderação, você pode, digamos assim, usar um sinônimo, né? O que é uma pessoa moderada? Uma pessoa moderada é uma pessoa comedida, é uma pessoa centrada. E agora eu vou usar a expressão que eu gosto mais. É uma pessoa equilibrada. Olha que coisa legal. Eu gosto disso, queridos. Seja sincero. Quem é que não gosta de se relacionar com uma pessoa equilibrada? Não é uma bênção? Você está com uma dúvida, você está num dilema. Você conhece alguém equilibrado, é a primeira pessoa que vem na tua mente. Eu vou conversar com fulano, porque fulano é uma pessoa equilibrada. Você pede opinião para um desequilibrado? Ninguém, né? Você confia num desequilibrado? Ninguém. Vou usar um exemplo que eu usei há poucos dias atrás, né? Você entraria num ônibus se alguém dissesse para você: esse motorista é desequilibrado? Você entraria? Ninguém. O desequilibrado não passa confiança, não é assim? O contrário também é verdadeiro. O equilibrado, ele passa essa confiança. E a Bíblia nos chama para sermos, queridos, equilibrados. E sabe o que eu acho interessante? É por isso que a Bíblia compara o crente ao sal. Porque, na minha
humilde concepção, não entendo nada de cozinha, tá, queridos? Mas tem irmãs aqui que entendem bem do negócio. O sal, eu acho que é uma das substâncias que melhor você pode usar esse exemplo, porque o sal ele tem que ser na medida certa. As cozinheiras de plantão, não é verdade? Se você botar um pouquinho menos, a comida fica o quê? Sem sal. Se você bota um pouquinho a mais, a comida fica o quê? Salgada. Então tem que ser na medida certa. Equilíbrio. Deus tem nos chamado para termos esse equilíbrio, queridos. Nem de mais e nem de menos. Nem tudo pode e nem tudo é pecado. Você está conseguindo compreender? Nem tudo é carnal e nem tudo é espiritual. Tem que ter um equilíbrio. Você está conseguindo compreender? Pastor, como é que eu alcanço esse equilíbrio? De duas formas. Primeira delas, tempo de relacionamento com Deus. E qual é a segunda, pastor? Pedindo a Ele para dar a você uma coisa, querido, chamada discernimento. Porque é esse discernimento que vai dar a você equilíbrio. Porque a pessoa com discernimento, ela toma as atitudes certas na hora certa. E quando você tem o discernimento, Deus até mostra a você quando é espírito, quando é carne, quando é coisa de Deus, quando é coisa do homem. Você está conseguindo compreender? Porque há determinadas situações que a gente precisa desse negócio, queridos. Nós precisamos desse equilíbrio. Quem é pai sabe do que eu estou falando aqui, para educar os nossos filhos. A gente precisa de equilíbrio. Ah, vamos cortar a televisão, não vai assistir mais nada, desenho nenhum. É assim que tem que ser? Não. Ah, então, pastor, liga a televisão, solta a criança na frente da televisão e deixa assistir tudo. É assim que funciona? Também não, pastor, então como é que faz? Equilíbrio, meu amado. Equilíbrio. Senta para assistir junto. É o que eu faço de vez em quando lá em casa. Senta para ver o que está brincando, o que está jogando no celular. O que está assistindo nos vídeos. YouTube está aí aberto, queridos. Até o YouTube Kids é meio complicado, porque eu baixei o Kids para ser abençoado aqui, só a graça do Senhor. Tem que estar de olho. Equilíbrio. Ah, pastor, esse negócio de celular da internet, isso é do capeta. Não, amado. Nós estamos usando a internet agora para falar do evangelho para pessoas que você nem imagina que estão assistindo a gente aqui agora. Internet. Como é que se chama isso? Equilíbrio. Meu amado, a gente precisa aprender esse negócio. Você está conseguindo entender? Para que nós não sejamos nem muito formais e nem muito fanáticos. Os irmãos estão entendendo? Equilíbrio. É isso que Paulo diz aqui, olha. Seja o equilíbrio de vocês, a moderação de vocês conhecida de todos. Porque o equilibrado, ele é conhecido, queridos. As pessoas sabem quando a pessoa é equilibrada. As pessoas sabem quando a pessoa é uma pessoa centrada, uma pessoa sensata. E vou dizer mais para você, não precisa nem falar muito. Às vezes tem um montão de gente falando, chega um camarada e dá uma opinião sensata, ele fala pouquinho. Você quer ver um exemplo? Uma vez pegaram os apóstolos, vamos matar, vamos fazer isso, fazer aquilo, lá no Sinédrio, os doutores da lei. Aí se levantou um camarada, querido, chamado Gamaliel, e disse mais ou menos assim para os doutores: gente, olha só, atenção aqui. Vocês estão discutindo o que fazer com esses apóstolos, com esses homens? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há pouco tempo atrás, se levantou um movimento aí, liderado por um tal de Teudas. Sumiu. Não foi muito longe. Depois se levantou um outro, chamado Judas, e também arrebanhou uma galera com ele. O movimento acabou. Sabe por que o movimento acabou? Porque era coisa de homem. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa esse movimento aí, esse tal de cristianismo que está surgindo aí, porque se for de homens, por si só vai se desfazer. Agora, ao equilíbrio, queridos. Cuidado, porque se esse movimento que esses homens estão fazendo for coisa de Deus, vocês correm um sério risco de estarem lutando não contra homens, mas de estarem pelejando contra Deus. E os homens ficaram assim meio perdidos com a palavra de Gamaliel. Palavra de equilíbrio. Palavra centrada, sensata. Você está conseguindo compreender? Para isso que nós fomos chamados, queridos. Nós somos equilibrados. Até porque você corre o risco de onde você está inserido,
no meio da sua vizinhança, no meio da sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, seja lá onde for, alguém, num determinado dilema, isso aconteceu comigo no último emprego várias vezes, alguém num determinado dilema pensar assim, fulano é crente, vamos chamar ele para ver o que ele acha. É assim, queridos. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E muitas vezes situações um tanto quanto complexas. E aí, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais conhecimento que você tenha, por mais teologia que você tenha, por mais que você tenha diplomas na tua parede, muitas vezes, sabe o que vai fazer a diferença nessa hora? O teu relacionamento com Deus, o discernimento que vem de onde, igreja? Do alto. Você está conseguindo compreender? Deixa eu me adiantar aqui por causa do nosso horário, que eu ainda tenho mais algumas coisinhas aqui muito legais para falar para você. Verso 6, Cris, por favor. Eu gosto desse verso 6. Porque ele diz assim, vou ler na minha tradução que tem umas coisas aqui bem específicas que eu quero falar com você, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ali está preocupados que é a mesma coisa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E, queridos, eu gosto desse negócio aí. Eu gosto da minha tradução, porque na minha tradução ele está dizendo assim, não andeis ansiosos. O que é a ansiedade? Na verdade, a ansiedade é você estar preocupado com algo que ainda virá. Com algo que ainda vai acontecer. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Esqueça o amanhã. Esqueça. Deixa o amanhã. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que a gente não deve se planejar? Não, não é isso que eu estou falando para você. A gente não deve fazer um projeto? Não é isso que eu estou falando para você. Não há problema nenhum em fazê-lo. Não há problema nenhum em se planejar. Até deve fazê-lo, se você puder. Não há problema nenhum em você ter projetos para o futuro. Não é isso que eu estou ensinando para você, não. O que eu estou dizendo para você, o que a Bíblia está dizendo aqui, é que você não tem que ficar preocupado com o problema que amanhã pode vir a surgir. Muitas vezes um problema que ainda nem existe. Esses dias mesmo, lá em casa, a gente está na iminência de viver uma situação lá em casa, principalmente com o meu mais novo. E aí minha esposa falou, filho, como é que a gente vai fazer? Eu falei, filha, olha só, eu não sei. Mas deixa o problema chegar, a gente vê o que faz. Até porque na maioria dos casos, que deixa eu dizer uma coisa para você, juntamente com o problema, Deus dá a solução. Geralmente é assim que acontece. Então, meu amado, primeira orientação de Paulo para mim e para você, para que você mantenha sua mente e seu coração em paz. Não fica preocupado com amanhã. Você não vai poder fazer nada pelo dia de amanhã. E o interessante é que o próprio Paulo, se não me engano, quando ele escreve aos Colossenses, ele fala também a mesma coisa, só que ele já diz que você não deve se preocupar com o dia de ontem. Ele diz o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ou seja, a Bíblia está dizendo para mim e para você, esqueça o dia de ontem e não se preocupe com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje. Quantas pessoas, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos que nós temos vivido aí, têm sido acometidos por ansiedade? Eu mesmo, já falei para os irmãos 50 vezes. Acordei um determinado dia aqui na casa da minha sogra com uma falta de ar incontrolável. E aí você fica logo preocupado, porque agora qualquer coisa que você sente, primeiro suspeita é o quê? Covid. Não é assim? Camarada dá uma dor na perna. Ih, tá com Covid. É logo assim, né? Falta de ar. Falei, Jesus, e agora? E eu já tive, os irmãos que sabem da minha vida um pouquinho, né? Eu já tive tuberculose 2 vezes, fiquei logo preocupado. Falei, Senhor da glória. Uma falta de ar que eu não conseguia respirar. Minha esposa está aqui, ela pode testemunhar do que eu estou falando aqui. Aí fui para a clínica. Quando eu cheguei na clínica, já estava mais aliviado o negócio. Mas aí a menina fez lá um exame, falou, tem uma pequenininha mancha no seu pulmão e tal, mas como eu já tive tuberculose, fica mesmo, que eles chamam de cicatriz e tal. Ela, mas parece ter uma pequena infecçãozinha, coisa leve, passou um antibióticozinho, eu tomei, enfim. Mas aí depois, no finalzinho do tratamento, a doutora virou para mim e falou assim, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, na verdade, o que o senhor teve foi uma crise de ansiedade. Queridos, eu já fiz 50 anos, eu nunca tive isso na minha vida. Nunca tive. Então nós estamos sendo acometidos por esse negócio nos últimos dias. Então, essa palavra nunca foi tão urgente, tão necessária. Meu amado, esquece o dia de amanhã.
Até porque, queridos, você não consegue fazer nada pelo dia de amanhã. E sabe qual é o problema? Só para você entender, a gente fica preocupado assim, ó, hoje é quarta, né? Aí eu fico pensando assim, caramba, amanhã eu tenho que resolver um problema. O problema não é nem hoje, o problema é amanhã, mas eu já estou preocupado. Se eu chegasse amanhã, resolvesse o problema e estava tudo certo, beleza, mas sabe o que geralmente acontece? Só para você entender. Estou preocupado com o problema de amanhã. Aí chega amanhã, o problema vem, é resolvido, e aí eu deveria ficar tranquilo, sim ou não? Mas sabe o que acontece comigo? Eu já começo a me preocupar pelo problema de quando? De sexta-feira. Sexta-feira eu começo a me preocupar com o problema de quando? De sábado. Está entendendo, Júlia? Ou seja, eu nunca vivo o presente. Eu estou sempre preocupado com o quê? Com o futuro. E aí a gente vai ficar mais ou menos, vou usar esse exemplo só para você entender. Você já viu um cachorro tentando morder o próprio rabo? Já viu? Tem uns que até conseguem quando o rabo é um pouquinho maior, né? Mas a grande maioria não consegue. Ele fica fazendo o quê? Rodando. Ou seja, ele emprega uma energia tremenda em algo inútil, desnecessário, porque ele não vai conseguir. É a mesma coisa que eu falar para você assim, dá uma mordida na tua orelha. Você não vai conseguir. Você está conseguindo entender? Então, queridos, muitas vezes é assim que nós vivemos, como o cachorro tentando morder o rabo, sabe? Você não vai chegar nunca. E sabe o que eu aprendo, queridos? Que a ansiedade também pode ser um sintoma, sabe de quê, igreja? Falta de confiança no nosso Deus. Vou usar um outro exemplo aqui, bem superficial, até as mulheres que não entendem muito de futebol vão entender o que eu vou falar aqui agora. Suponhamos que o seu time vai jogar amanhã, sendo que o seu time é um dos melhores do Brasil, e vai fazer um jogo treino contra um time de amadores. Os jogadores do outro time nem jogadores profissionais são. Eles têm a profissão deles, mas usam o futebol como hobby, tem um time e vão enfrentar o seu time. Seja sincero, você ficaria preocupada com um jogo desse? Ficaria? Ficaria ansioso? Ah, meu Deus, será que meu time vai ganhar amanhã? Você ficaria preocupado? Até as irmãs que não entendem muito de futebol, se preocuparia, Sandra? Claro que não, por quê? Porque o seu time é um dos melhores do Brasil, repleto de profissionais da melhor qualidade, vai enfrentar um timezinho qualquer. A vitória é certa. Vai ganhar e vai ganhar de goleada. Não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Bem assim, é a tua vida na mão de Deus. A tua vitória já está decretada. O teu time já ganhou de goleada. Mas nós só nos preocupamos porque não confiamos exatamente nisso. É por isso, queridos, que eu acho sensacional. Livro de Josué, capítulo 6, se eu não estou enganado. Josué tinha acabado de assumir o controle de Israel. E aí, dentre os desafios que Josué enfrentou, um deles, conquistar uma cidade chamada Jericó. Que segundo os estudiosos, né, ela estava rodeada por uma muralha, como diz a Bíblia. Muralha essa que, segundo pesquisas, tinha aproximadamente 9 metros de altura por 7 metros de largura. Tanto é que em cima da muralha tinha casas. A casa da prostituta Raabe era uma delas. E aí a Bíblia diz, queridos, que Deus falou para Josué que Josué ia conquistar aquela cidade. Agora, um pouco antes de Josué conquistar a cidade, o Senhor aparece para Josué e diz assim para ele: Josué, entreguei na tua mão Jericó, seus soldados e seus valentes. Agora olha aqui para mim, filhos, porque na grande maioria das traduções está exatamente assim. O verbo nesse texto, entreguei, está no passado. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Josué ainda não tinha conquistado Jericó. Mas sabe o que Deus falou para ele no passado? Porque Josué ainda não conseguia vislumbrar a vitória. Mas Deus já o via como vencedor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, você que está em casa. Nessa luta que você está enfrentando, você ainda não conseguiu contemplar a vitória. Mas receba que é de Deus para você nessa noite. A vitória Deus já te deu. É isso que eu aprendo, amados. É por isso que eu não tenho direito de ficar ansioso.
É por isso que eu, estou falando de mim, pastor Jorge, quando eu perco noite de sono, eu fico preocupado. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Nunca fui disso. Nunca fui disso. Perdendo noite de sono preocupado com alguma coisa que vai acontecer no dia seguinte? Nunca fui disso, queridos. Deus sabe que é verdade. Quantas vezes a gente foi deitar, né? Agora nem tanto, agora acontece realmente ao contrário, né? Mas quantas vezes eu fui deitar com a minha esposa, conversando, daqui a pouco a bichinha estava falando sozinha. Pastor Jorge, já foi. Você está conseguindo compreender? Então, meu amado, lança essa ansiedade no Senhor. Pastor, como é que a gente faz para vencer? Eu vou parar nesse verso aí, porque ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, porém, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica. Aleluia. Segredinho para que você tenha paz na tua mente e no teu coração. Separar momentos de oração. Queridos, foi há pouco tempo atrás, já tem um tempinho isso, né? Foi comprovado cientificamente que as pessoas que tenham... essa foi a expressão que estava na reportagem, tá? Que o repórter usou. Comprovado cientificamente que as pessoas que têm algum tipo de ligação com o sagrado vivem mais e vivem melhor. O que ele estava querendo dizer com isso? Todas aquelas pessoas que tinham algum tipo de atividade espiritual viviam mais e viviam melhor. Aquelas pessoas que faziam meditação mesmo, né? Que o camarada senta lá em posição de lótus, que eles dizem, né? Fica fazendo aquele barulho, aquele negócio estranho lá, né? Ou então fica repetindo aqueles mantras. Comprovado cientificamente que essas pessoas vivem bem e vivem melhor. Queridos, se uma pessoa que medita lá, pro Deus dele lá, vive bem, vive melhor, olha para mim, igreja. E você, quando separar tempo para meditar na palavra do Deus Todo-Poderoso, e você, quando separar tempo para estar na presença do Deus Todo-Poderoso, falando com Ele, ouvindo a voz dEle, conversando com Ele, se relacionando com Ele, será que a sua vida não vai melhorar, sim ou não, igreja? Com certeza. E você vai viver não só mais, mas você vai viver mais e melhor. Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo aqui. Aqui ele diz, não ande ansioso não, mas em tudo, queridos. O que ele está dizendo para a gente fazer aqui é o que geralmente a gente faz com os psicólogos, com os terapeutas, né? A gente senta lá no divã e abre o coração para os terapeutas, né? Fala tudo que está dentro, né? E tem gente, normalmente as pessoas melhoram, porque tem gente que às vezes só quer desabafar. O simples fato de você desabafar já alivia, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Principalmente desabafar para o Deus que pode resolver o teu problema. Para o Deus que pode dar solução para a tua situação. É isso que ele está dizendo aí. Em tudo sejam conhecidas diante dele. Pela oração. E o interessante, queridos, que eu não tenho tempo aqui para falar muito, porque eu já cheguei no meu horário. Interessante que ele diz, pela oração, pela súplica, a impressão que dá é que são de coisas distintas, né? Pela oração e pela súplica. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? Não é que sejam coisas distintas, mas é que são coisas que muitas vezes você faz de maneira diferente. A oração, você pode fazer uma oração de adoração, você pode fazer uma oração de louvor, não é assim? Agora, súplica, queridos, suplicar é pedir incessantemente, desesperadamente, e só suplica quem está precisando desesperadamente de uma bênção, de uma vitória. Você quer ver um exemplo? O cego Bartimeu começou a gritar, gritou tanto que incomodou os que estavam à volta dele. Cala a boca aí, cara. O homem lá não está nem te escutando, tu está enchendo o saco da gente aqui. E quanto mais eles falavam, mais Bartimeu gritava, né? Bartimeu suplicou, gritou, clamou. É isso que Paulo está dizendo aqui. Apresenta para ele, querido. Como é que está a tua vida, teu coração, tua situação, teu problema, tua história. Fala para ele. E ainda diz mais, pela oração, pela súplica, e o finalzinho tem uma orientação muito legal. Com ações de graças. O que é isso, pastor? Agradecimento. Muitas vezes a gente lembra de pedir, né, queridos? Seja grato. Meu querido, para a gente encerrar,
algo que vai fazer você viver muito bem melhor, algo que vai trazer paz para a tua mente e para o teu coração. Seja uma pessoa mais agradecida. Procure começar a guardar as coisas boas que as pessoas fazem para você. Começa a exercitar isso na tua vida que você vai ver se você não vai começar a viver bem, mais e bem melhor. Estava conversando sobre isso com uma pessoa no gabinete agora há pouco. Faça isso. Comece a trazer a memória. Por isso que a Bíblia fala, que diz que eu não tenho tempo de falar. Outro dia a gente fala mais um pouquinho. Por isso que a Bíblia diz, devo trazer a memória o que pode me dar o quê? Esperança. O que pode me trazer alegria, o que pode me trazer ânimo. Vou ficar lembrando só de coisa ruim? Ah, porque fulano fez isso comigo. Não é assim? E o engraçado, queridos, olha para mim, isso não é verdade. A gente lembra de coisa ruim que a pessoa fez para a gente há 10 anos atrás. E uma coisa boa que o camarada fez semana passada. Você já esqueceu? Nós não somos assim, igreja. E como é que queremos ter paz na mente, no coração desse jeito? Pastor, mas fulano fez isso comigo. Mas, querido, lembra do que... Uma vez uma pessoa veio me falar sobre uma outra determinada pessoa, e eu conheço a vida dos dois. Eu sei como é que era o relacionamento dos dois há muito tempo. Ah, pastor, porque o fulano, pastor, você ouviu o que ele fez? E realmente o camarada pisou na bola. Não estou aqui passando a mão na cabeça, não estou aqui atestando erro. Não é isso não. Mas eu vi que a pessoa só lembrava, eu sei que esse camarada tinha feito muita coisa boa por ela. Aí ela falou, ele, minha filha, mas olha só, lembra que ele fez isso assim, 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 assim também? É, pastor. Lembra que naquele dia, quando você estava assim, 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 ele foi lá e fez isso. É, pastor, é verdade. Ela mudou de opinião. Sabe por quê? Porque só estava trazendo à memória as coisas ruins. Meu amado, presta atenção que Deus está trazendo coisas preciosas para você nessa noite. Coisas que vão fazer você viver melhor. Informações, queridos. Se você for assistir palestras aí fora, tem gente aí cobrando fortunas para te dar a informação que eu estou te dando aqui agora. Começa a exercitar isso na tua vida e você vai ver o resultado. Guarde as coisas boas. Começa a encher o teu coração de coisa boa. Começa a tirar, me perdoe a expressão, mas só para você entender, começa a tirar esse lixo que muitas vezes a gente vai guardando, sabe, queridos? Porque é assim que o diabo faz. O diabo não vem e não joga um caminhão logo no nosso coração, não. Ele vem e joga um papelzinho de bala. Está entendendo, irmã Ivonete? No outro dia ele vem, joga um papelzinho de pirulito, Rosângela. No outro dia ele vem e joga um saquinho de biscoito. E daqui a pouco, o meu e o seu coração estão parecendo o lixão lá de Gramacho. Acho que nem sei se existe ainda, né? Você está conseguindo compreender? A pergunta de Deus para mim, para você que está me ouvindo agora pela internet, para a gente terminar. Como é que está nessa noite? Sua mente e o seu coração. Como é que está? Porque isso vai influenciar diretamente na tua vida, ainda digo mais para você, até mesmo na sua saúde física. Como é que está a sua mente e o seu coração? Fique em pé comigo na presença do Senhor, que eu quero orar por você. Amém? Não sei se o louvor vai cantar ainda, vai, Mi? Vai não? Então, eu quero orar por você, até por causa do nosso horário, são 8h05. Passei 5 minutos do meu horário, quero pedir perdão aos amados. Deixei algumas coisinhas aqui, mas a gente fala um outro dia, não tem problema nenhum. Mas que nessa noite você saia daqui, queridos, faça isso. Fala, Senhor, como é que está nessa noite a minha mente e o meu coração? Você não tem noção da batalha que está ocorrendo nesse momento no reino espiritual, para que o diabo se aposse da sua mente, e uma vez se apossando da sua mente, porque guarda isso, a nossa mente é o primeiro campo de batalha. O diabo começa tentando tomar a sua mente. Uma vez tomando a sua mente para tomar o coração, é um passo.
Tudo começa na mente. Foi por isso, queridos, vou usar aqui uma expressão que ela é muito particular, uma opinião que é muito particular. Conheço muitos teólogos que nem acreditam nem pensam assim, não tenho dificuldade com isso. Mas eu entendo que quando Jesus disse assim, olha, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, quem está falando para você é pastor Jorge, eu sou pastor e sou casado. Mas vou dizer uma coisa para você, nas nossas igrejas está assim de adúltero. Assim, ó. Pastor, o senhor nunca olhou para a mulher e pensou coisa errada, não? Queridos, eu já dei testemunho aqui, já falei para os irmãos. Já cansei de falar isso para os irmãos. Um dos que me marcou. Já tem muito tempo, eu não era nem casado, eu era namorado ainda. Era noivo. Dentro do ônibus, a maioria dos irmãos já escutaram isso aqui. Eu dentro do ônibus, é bem rapidinho, já estou encerrando. No ônibus, o ônibus parou, Rosângela. Copacabana, nunca mais esqueci. Eu estou dentro do ônibus, perto da janela. Passou uma mulher na calçada. Espetáculo de mulher. Minha esposa está ali me olhando, queridos. Mulher muito bonita. O pastor Jorge, Sandra, ó. Vai acompanhando. Aí, Rosângela, sabe o que aconteceu? Passou um rapaz perto da mulher. Jovem. O rapaz nem olhou. Aí a gente logo tenta se justificar, né? Ah, de repente não é chegado no material, né? Vou falar para você o que Deus falou para mim. Está vendo aquele rapaz ali que passou? Nem ele olhou para ela do jeito que você olhou. Eu estou falando de mim. Começa na mente, querido. Quando Jesus falou do adultério, se olhar com intenção impura já adulterou, sabe o que Jesus estava falando ali? Não tem problema com quem pensa diferente, mas Jesus estava tomando uma medida profilática. O que é isso, pastor? De comer? Uma medida preventiva, porque começa na mente. Meu amado, ninguém adultera da noite para o dia, começa com o olhar, começa com uma aproximação. É um bom dia, tudo bem, como é que você está? Nossa, você ficou linda com essa roupa. É assim, queridos. Meu amado, me perdoa, minha esposa, eu nunca tive dificuldade com as palavras, não. Pastor Jorginho sempre foi isso aqui que você está vendo, nunca fui bonito. Agora, minha esposa está ali, ela pode testemunhar. Quando a gente começou a namorar, ela teve que espantar uma meia dúzia. Eu estou mentindo, filha? E não falo com orgulho, não, tá, querido? Hoje eu falo com vergonha. Nunca tive dificuldade, Rosângela, com as palavras. Eu sabia falar o que elas gostavam de ouvir. Você está entendendo, igreja, o que Deus está falando com a gente nessa noite? Com você que está me acompanhando também pela internet? Muito provavelmente você não vai ouvir muitos pastores por aí falando isso, não. Mas eu estou falando para você o que Deus está mandando dizer para você nessa noite, para você começar a lutar mesmo com a tua mente. Pastor Luiz Almeida pregou aqui domingo, falou sobre tirar a capa. Muitas vezes não somos abençoados porque queremos, a Bíblia diz que Bartimeu, antes de ir até Jesus, o que é que ele fez, igreja, com a capa dele? Ele levou a capa? Não, essa capa é cara, querido, eu vou levá-la junto. Foi assim que Bartimeu fez? Ele tirou a capa, deixou ela para lá, não é assim? Então tira a sua hoje, querido. Lança fora essa capa que Jesus tem bênção para a tua vida, Jesus tem vitória para a tua vida. Eu preciso orar por você, senão eu falo até 9 horas. Eu quero orar pela sua vida. Coloque diante de Deus, não vou pedir para você levantar sua mão, para você fazer nada, você que sabe. Mas coloque diante de Deus hoje, Senhor, toma a minha mente e toma o meu coração. E não vou fazer porque Deus não me mandou fazer. Mas tem pessoas que estão aqui dentro hoje e agora, que estão passando por grandes lutas na sua mente, grandes batalhas. E você mais explícito ainda, Satanás tem tentado tomar a mente de pessoas que estão aqui dentro. Mas eu repreendo na autoridade do nome de Jesus nessa noite, porque a sua mente ela é do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te adorar por essa noite. Obrigado pela tua palavra, que vem nos ensinando, Senhor Deus, vem nos libertando, vem nos limpando, vem nos purificando e fazendo, Senhor Deus, o que eu acho mais sensacional, nos confrontando, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Paizinho. Toma a vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Toma mentes, Senhor.
Mentes que estão agora batalhando para não serem tomadas, para não serem levadas cativas, Senhor. No nome de Jesus, nós repreendemos toda artimanha, Senhor. Nós repreendemos toda a armação das trevas contra essas mentes, Senhor Deus, porque essas mentes são tuas, elas são do Senhor. Que todo pensamento imundo, contrário, todo pensamento de trevas, Senhor Deus, seja repreendido, expulso, e que, Senhor, seja colocado pensamentos celestiais, pensamentos do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. E vai tocando agora não só nas mentes, mas vai tocando também nos corações dos teus filhos, os que estão aqui nessa noite, os que estão nos acompanhando pela transmissão, em nome de Jesus, Paizinho querido, abençoa mentes e corações nessa noite. É o que nós te oramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, que todos nós recebamos e digamos: Deus abençoe a sua vida. Faz assim com a sua mão que eu quero abençoar você para nós encerrarmos. Tem algum aviso, tia Júlia? Não? Faz assim com a sua mão que eu quero te abençoar você que está em casa também. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que já estão tendo a sua mente e o seu coração libertos pelo poder do nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos: Deus abençoe a sua vida. Se você puder, vira para quem está perto de você e diz assim para ele: tenha a sua mente e o seu coração libertos, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida.